Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós falaremos um pouquinho sobre o pensamento científico moderno. A gente tem uma concepção de ciência hoje um pouquinho pós-moderna, então vamos tentar entender os primórdios dessa ciência moderna que a gente consegue. Nós sabemos que a ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza, né, e cria conhecimento sobre ela por um processo de experimentação. A gente hoje sempre relaciona, né, experiência com ciência, né? Isso está sempre interligado, não é difícil para nós não, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender quais são as características principais da ciência, que inclusive se assemelham da filosofia, né? Duas delas são a ideia de sistema e de método, ou seja, a filosofia é um conhecimento sistemático, assim como a ciência. Ela é sistemática por quê? Porque é organizada e procura relacionar várias partes que compõem esse conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Então, só de você pensar em sistema de computador, você tem uma rede de computadores e assim por diante, são várias coisas conectadas, é por aí. E metódico? Metódico porque segue um caminho previamente concebido, um método para produzir esses conhecimentos utilizando ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado. Meta-rodós, ou seja, rodós significa caminho, né? Meta através, então caminho através do qual a gente vai chegar num resultado, né? Então, isso significa que antes de produzir um conhecimento científico, é necessário também estudar o método que vai ser aplicado, né? Então, aí, como eu falei no início, né, a gente tem que entender que a ciência, como a gente conhece, é um pouco diferente de como ela surgiu lá na Antiguidade Grega. A ciência, como a conhecemos hoje, ela foi criada no século XVII, num período de grandes transformações do conhecimento e da própria concepção de realidade da Europa. Vários pensadores da época, eles procuravam novas formas de produzir conhecimentos. Então, ou seja, eles estavam tentando sair daquela era em que a igreja dominava todos os tipos de conhecimento, né? Ou seja, ao mesmo tempo que incentivava, ela inibia, né? E buscando novas formas de produzir conhecimentos. No plano socioeconômico, processava-se a passagem do feudalismo para o capitalismo. A passagem que estava relacionada com o florescimento do comércio, o estabelecimento das grandes rotas comerciais, o predomínio do capital comercial e, principalmente, a emergência da burguesia no final do período anterior. Paralelamente, ocorria também a centralização do poder político nas mãos dos reis e formavam-se os primeiros estados nacionais modernos, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, por aí a gente vê como que a história está influenciando nesse momento da ciência, né? Nesse cenário, desenvolvia-se principalmente o absolutismo como uma doutrina de poder político. A gente viu um pouquinho sobre isso quando falou de Thomas Hobbes, né? O mercantilismo também como um conjunto de doutrinas e práticas econômicas e também as grandes navegações, né, com a expansão comercial marítima, que deram origem à descoberta do Novo Mundo e ao processo de colonização das Américas. A gente sabe, a nossa história é marcada por isso, né? A história do Brasil é marcada por isso. As mudanças também chegavam ao âmbito religioso, no qual a reforma protestante, ultrapassando as fronteiras de uma mera reforma, ou seja, não estava ligado só na questão religiosa, né? Ela não era só uma reforma, um ajuste, ela provocava uma quebra da unidade religiosa europeia e também influenciava na questão econômica, incorporando uma nova mentalidade de ascensão, marcada pelo humanismo. Esse processo, né, ele foi um movimento reformador que rompeu com a concepção passiva do ser humano, que é aquela concepção antiga da igreja, né, que era uma pessoa que ficava simplesmente entregue unicamente aos desígnios divinos. Por quê? Porque ela reconhecia o trabalho como uma fonte legítima da riqueza e da felicidade. É o que Max Weber vai mostrar no livro dele, né? A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, né? Além disso, concebia a razão humana como uma extensão do poder divino, o que colocava o indivíduo em condições de pensar, pelo menos até certo ponto, com mais liberdade e de responsabilizar-se por seus atos de forma autônoma. Ou seja, vai sair daquele teocentrismo para um antropocentrismo. Daqui a pouco a gente fala, né? Paralelamente, com a criação de novos métodos de investigação científica, foi desenvolvendo a ciência natural, que ela impulsionada pela confiança nas possibilidades da razão, que questionava os princípios da ciência escolástica, que a gente estudou, né, na Idade Média, né, escolástica e patrística, né, e os dogmas do cristianismo. Então eles questionavam esses princípios da ciência da Idade Média,
né? Não que eles também não tenham sido importantes até certo ponto, sim, mas eles inibiam o avanço porque ficavam presos a esses dogmas, né? Nesse cenário, a Igreja Católica acabou perdendo cada vez mais o seu poder de influência sobre os estados e de dominação sobre o pensamento. E inclusive uma coisa, olha, a invenção da imprensa, né, que era uma máquina impressora que usava tipos móveis para composição, dava suporte a esse processo. Porque antes era o quê? Os escribas, né, os mosteiros copiando, reproduzindo livros. Então era um conhecimento bem restrito ali à própria igreja. Então quem queria aprender tinha que estar dentro da igreja de alguma maneira, né? Com a invenção da imprensa, houve uma possibilidade de acesso de um maior número de leitores aos clássicos gregos e romanos, favorecendo inclusive o desenvolvimento do humanismo. De modo semelhante, às obras científicas, filosóficas e artísticas, elas começaram a se espalhar cada vez mais, foram atingindo um número cada vez maior de pessoas, que incidiu sobre um grau de consciência e de liberdade de pensamento e de expressão das pessoas, né? Então, ou seja, você tem várias coisas influenciando ali o favorecimento da ciência e a expansão dos conhecimentos, né? A invenção da imprensa foi uma das grandes marcas desse avanço da ciência moderna. Todos esses acontecimentos, eles contribuíram para modificar em várias regiões o modo de ser, de viver e de perceber a realidade de um grande número de europeus, né, que antes ficavam restritos àquilo que a Igreja Católica pregava, né? O que se expressava em suas artes, nas ciências, na filosofia. Então, desse modo, como eu disse, essa visão teocêntrica que coloca Deus como centro, ela foi substituída por uma visão antropocêntrica, né? Ou seja, o homem passou a se colocar no centro de todas as investigações. Deus foi descartado? Não é que Deus foi descartado, né? Não, ele continuou sendo importante, né, no âmbito religioso. O que as pessoas começaram a fazer, na verdade, foi uma valorização da obra do homem, né? Da compreensão do próprio homem. Então, inclusive, conhecer-se a si mesmo, né? Essa compreensão do próprio homem. Nesse contexto, vai ocorrer, então, o desenvolvimento do racionalismo, que a gente já falou um pouquinho quando falou de Descartes, né? E de uma filosofia laica. O que é laico? Né? Aquilo que não está ligado à religião. Essa filosofia, ela se mostraria, de um modo geral, muito mais otimista em relação à capacidade da razão de intervir no mundo e organizar a sociedade e aperfeiçoar a vida humana. Lógico que a gente viu depois que não é bem assim, né? Que a razão também teve seus problemas, essa confiança extremada na razão trouxe problemas posteriores, mas depois a gente vai falar sobre isso de novo. A transição para a mentalidade científica moderna não foi, porém, um processo muito tranquilo, não, sem resistências. Forças ligadas ao passado medieval lutavam duramente contra essas transformações que se desenvolviam, né, organizando inclusive listas de livros proibidos, é o chamado Index, né, e punindo, entre outros, muitos pensadores da época. Então, o que aconteceu? Os pensadores, pessoas que estavam trazendo novos conhecimentos, se confrontassem com a Igreja Católica, sofria com a Inquisição, que foi criada, né? Nesse contexto, vários pioneiros da ciência moderna foram perseguidos pela Inquisição. Para quem não sabe, né, a Inquisição era um tribunal instituído pela Igreja, né, para punir as pessoas que iam contra os seus dogmas, né? Galileu Galilei, por exemplo, ele foi acusado de heresia ao defender a teoria heliocêntrica, que era contrária à teoria proposta pela Igreja Católica, de que o Sol e os demais planetas giravam ao redor da Terra, né? Ele propunha o contrário, né, que o Sol seria o centro, né? Para não receber uma pena ainda maior, né, como Giordano Bruno, que foi morto na fogueira pelas mesmas ideias, Galileu Galilei ele foi obrigado a abjurar suas ideias e viveu o resto da sua vida numa espécie de prisão domiciliar. Mas ele foi esperto, ele publicou a si mesmo, só não falou que era ele que estava publicando, né? As suas ideias foram expandidas ali. E aí, o que a gente pensa a partir de todo esse leque de informações que a gente tem da história? É que para chegar a um andar mais alto, a gente precisa caminhar por degrau por degrau, né? A gente não vai de uma vez para o último andar, né? Você vai degrau por degrau até chegar no último andar. Assim foi a ciência no século XVII. Ela começa lá atrás, desde os gregos. Então, durante as próximas aulas, nós veremos quais foram os antecedentes, ou melhor, como que a ciência moderna teve influência de todo o conhecimento anterior a ela, né? Ou seja, desde os gregos, os romanos, aquelas filosofias antigas, aquele momento em que filosofia e ciência não se distinguiam, né? Pois é, então a gente vai tentar ver a partir de agora como que houve essa influência e qual que é exatamente a história da ciência e que resultou na sua consequente separação da filosofia. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.